aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e sim, o título desse vídeo é um fato e agora mesmo nós tivemos essa revelação quando um dos primeiros trechos do novo livro de Britney Spears foi revelado à revista People. Realmente, gente, Britney engravidou de Justin Timberlake e realizou um aborto em meados de 2002 e logo após isso eles se separaram. A Britney trouxe essa narrativa toda através de uma entrevista que ela deu para a revista People, inclusive revista que ela fez uma capa exclusiva que também foi muito comentada nas redes sociais. Nesse vídeo a gente vai entender tudo o que ela falou ali naquele primeiro trecho do livro e também a gente vai conectar com algumas coisas históricas da carreira da Britney que simplesmente estouraram nas últimas horas por conta dessa afirmação dela do aborto. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Britney e suas eras musicais. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que tá aqui no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Pois é, gente, o livro de memórias da Britney tá chegando com tudo e deve abordar o nome de várias pessoas dentro da indústria que já conviveram com Britney. E o nome de Justin Timberlake é um dos mais esperados porque a gente acredita que através do livro a gente vai entender toda a relação que ela teve com esse outro grande artista pop da época que a Britney estava no seu auge. Vale lembrar que o relacionamento da Britney com Justin Timberlake foi extremamente midiático, então qualquer passo que eles davam, a mídia estava colada neles. No livro de memórias, a Britney afirma: "Foi uma surpresa, mas pra mim não foi uma tragédia", quando ela falou que descobriu sobre estar grávida. Ela ainda completa: "Eu amei muito o Justin, sempre esperei que um dia tivesse uma família junta com ele. Isso só seria muito mais cedo do que eu esperava", escreveu ela sobre essa gravidez no livro. Britney continua: "Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, inclusive que éramos muito jovens." A Britney ainda enfatiza no livro que se a decisão dependesse somente dela de ter o filho, ela teria mantido o bebê e não feito o aborto. Mas ela também disse que o Justin tinha certeza que não estava pronto para ser pai. Britney ainda escreve que até hoje essa é uma das coisas mais agonizantes que ela já experimentou em sua vida. Pois é, só que na época, gente, depois dessa situação ter acontecido, qual foi o final de tudo? A Britney se separa do Justin com uma afirmação de que ela teria traído ele com o Wade, que era um coreógrafo ali, amigo do Justin Timberlake e que inclusive foi uma pessoa que no futuro afirmou que Michael Jackson havia estuprado ele. Porém, gente, essa história tem mais conexões do que a gente pode imaginar, que com esse fato que a Britney apresentou pra gente, acaba mostrando em como tudo é extremamente doentio relacionado àquela época dos anos 2000 e o controle mediático em cima dos artistas, assim como também nós, consumidores, somos simplesmente bonecos. A própria traição do Justin com a Britney é um tanto estranha, porque os dois diretamente nunca afirmaram nada. Foi tudo artisticamente falado e através de outras pessoas. Pouco tempo depois do fim do relacionamento, o Justin deu uma entrevista para o The Telegraph, onde ele afirma: "O rompimento foi absolutamente doloroso para mim. Não posso simplesmente ter relacionamentos sem sentido com mulheres. Será aquele grande momento quando a escolhida aparecer." Então, logo após isso, Justin lança Cry Me a River, que mostra ele se vingando de uma mulher que foi infiel a ele. E vejam só, ele usa uma clone de Britney Spears. O vídeo foi amplamente comentado na mídia e Britney ficou com essa, vamos dizer assim, imagem de ser uma pessoa que traiu Justin Timberlake e dele de coitadinho. Vale lembrar que os tabloides, na época que essa situação toda da traição teria acontecido, começaram a primeiro afirmar que Britney estava grávida antes da bomba da traição estourar. Então acreditamos que possa ser muito possível que a história da traição tenha sido
sido inventada para abafar a situação da gravidez. Em uma outra entrevista muito criticada que aconteceu, por exemplo, entre Diane Sawyer e Britney, ela pergunta para Britney: você partiu o coração de Justin, você fez algo que lhe causou tanta dor e tanto sofrimento. O que você fez? Britney simplesmente responde: acho que todo mundo tem um lado de sua história que faz com que se sintam de uma certa maneira. Eu não estou dizendo tecnicamente que ele está errado, mas também não estou dizendo tecnicamente que ele está certo. A Britney mais tarde diz ao The Sun que simplesmente eles estavam seguindo caminhos diferentes, sem dar muitas, vamos dizer assim, respostas também. Justin vai na Barbara Walters e diz: lembro-me de quando decidimos que seguiríamos caminhos separados. Nos sentamos e eu disse a ela: se houver um momento em que você precisar de mim, pode ter certeza que estarei lá, porque eu te amo como pessoa e sempre vou te amar. Mas eu também disse: olha, não importa o que digamos nesse momento, as pessoas vão especular coisas e eu poderia realmente me colocar em uma posição horrível se dissesse algo e alguém interpretasse mal, porque isso acontece o tempo todo. Prometi a ela que nunca diria o porquê de termos terminado. Aqui nessa fala dele para Barbara Walters fica parecendo ainda mais forte a história da especulação de que a traição foi algo colocado, exatamente porque vale mais a pena sair com uma imagem de uma traição numa situação dessa do que de um aborto, principalmente porque um aborto é um tabu muito maior de discussão do que uma traição, principalmente naquela época. Mas aí vem a pergunta: como que eles conseguiram enfiar isso na nossa cabeça de que era uma traição, de que Britney estava errada, de que Justin era um santo, mesmo com essas declarações todas aí e essa narrativa ter durado 20 anos? A resposta é muito simples: PR. Tanto o PR da Britney quanto o PR do Justin Timberlake, que são as pessoas que cuidam das relações públicas de ambos os artistas, tinham noção da gravidade que provavelmente uma notícia dessa poderia ter dentro ali da carreira de ambos. Sendo assim, eles podem ter arquitetado de certa forma toda uma aplicação dessa nova narrativa, dessa nova história em meios de comunicação que pudessem desviar o sentido da real questão do aborto. O PR tem muita força na criação de conteúdo. Eles tanto criam como compartilham coisas de alta qualidade, como vídeos, fotos, postagem em blogs, revistas. Eles sabem muito bem gerar buzz, aumentar a probabilidade de uma determinada cobertura, assim como também apagar determinada cobertura de um meio de comunicação. Eles também têm grande força na gestão de crises. Se, por exemplo, surgirem histórias negativas ou escândalos, os profissionais de relações públicas podem gerir a situação, fornecer declarações e trabalhar para controlar a narrativa para mitigar os danos à imagem dos artistas. Os truques publicitários também são fortes. Às vezes, ações ou truques não convencionais ou que chamam a atenção são usados para gerar cobertura na mídia em cima de outras coisas que não deviam receber atenção. Ah, mas por que fariam isso logo em 2002, né? Por vários motivos. Além do Justin ser um artista gigantesco e a Britney também, e eles renderem diariamente milhões de dólares para a gravadora dos dois, que na época era a Jive Records, também tem o fato do Justin estar iniciando sua carreira solo e de Britney estar iniciando a produção de um novo álbum que ela lançaria no outro ano. Então, aquele era o ano do Justin. Era óbvio que ele precisava sair de vítima na situação toda. Não tinha como comprometer ele no meio disso tudo. O álbum de estreia do Justin, o Justified, foi lançado pela Jive Records, assim como também os seus singles. O primeiro single do álbum veio em setembro de 2002, pouco tempo depois que eles já teriam terminado, mas a grande cereja do bolo foi o segundo single, Cry Me a River, que veio em novembro, poucos dias depois do lançamento do álbum. A ideia do clipe era enfatizar a traição que Britney teria feito com ele. Isso levanta muito a possibilidade da gravadora não ter querido correr riscos nessa situação toda e ter usado a ideia do videoclipe para alimentar midiaticamente através de arte e colocando aquilo como uma narrativa do Justin, né, para abafar a questão do aborto, porque aí ficava parecendo que ele tinha confirmado sem diretamente ter saído da boca dele. Conseguem entender como que isso é muito bem estruturado e manipulado? Pois é.
O ano de 2002 era um ano muito importante para a carreira do Justin, afinal de contas, aquele era o ano que ele estava debutando como artista solo, logo após o hiato do NSYNC, que inclusive comentamos na última semana aqui no canal sobre como Justin Timberlake usou o NSYNC como trampolim. O clipe simplesmente serviu para enfatizar a narrativa do PR e, de fato, fazer com que esses milhões de dólares continuassem entrando dentro da gravadora. Porém, gente, o grande plot twist dessa história vem quando a gente analisa o clipe de Everytime, que foi uma das músicas lançadas como single no álbum dela, In The Zone, no ano de 2003. Na verdade, a música foi trabalhada em 2004, mas em 2003 ela já estava dentro do álbum. Por uma vida, nós fãs fomos, assim, condicionados a acreditar que essa música era sobre o término de Britney e Justin e que essa música era o pedido de desculpas para Britney, tava fazendo a ele, do chifre. Só que na verdade, quando a gente pega a história do aborto, coloca Everytime e analisa toda a semiótica daquele clipe, a gente percebe que na verdade ela tava falando do aborto, nunca foi sobre Justin Timberlake. O clipe retrata uma briga de um casal e ela se mata na banheira. Porém, no final ela acaba voltando à vida, mas sabemos que originalmente não era para ela voltar à vida no final do clipe. Isso foi uma coisa que o selo pediu para acontecer para evitar com que ela ficasse com uma imagem ruim. Curiosamente, ao que percebemos no que Britney vai se afogando no videoclipe na banheira, uma imagem dela num hospital aparece enquanto uma mãe tem um bebê. Depois disso, aparece ela sendo levada às pressas para o hospital numa ambulância. Por anos, fomos encorajados a pensar que o clipe era sobre Britney e Justin, pedindo desculpas, sendo que, na verdade, aquilo era uma outra narrativa. Sendo assim, o que a gente conclui de tudo? Nós fomos totalmente manipulados a acreditar em outra coisa. Basicamente, a gente pode colocar Britney com Justin, grávidos. Britney vai lá e faz um aborto. Aquilo começa a vazar na mídia, eles tentam controlar aquilo, criando uma outra história por cima que acaba chamando muito mais a atenção, porque é o tipo de coisa que adolescentes acabam discutindo muito mais do que uma situação de um aborto, né, que poderia gerar uma carga muito mais negativa. A traição acaba ganhando força, nenhum dos artistas afirma publicamente isso, mas a gravadora insiste através do PR nessa história toda. O Justin pega e grava um videoclipe e lança um clipe onde ele indiretamente confirma isso, porque nunca saiu da boca dele, mas a gente acaba percebendo que a arte por si confirma o que os tabloides afirmavam. Durante anos fica essa ideia e os dois se separam sem danos na carreira deles. Então, assim, tudo é mentira. Vocês estão entendendo? É tudo uma grande mentira. A gente fica perdido no meio dessa história toda. A gente, quando analisa a questão dos anos 2000, né, a gente percebe como tudo era literalmente criado para ser perfeito e que coisas horríveis aconteciam ao lado da perfeição. E essa é uma dessas coisas horríveis que aconteciam do lado da perfeição. Mas agora eu quero saber de vocês. Como que bateu em você isso aí? Como que isso está sendo recebido pela sua cabeça? Me conta. Eu preciso saber. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!